A TV GPU entrevista hoje o professor Gildásio Guedes, nomeado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro como novo reitor da Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada por nos receber, professor. Obrigado, digo eu, por você estar aqui, Natália, nos entrevistando e divulgando a nossa universidade. O senhor foi nomeado no último dia 19 de novembro de 2020 para mandato de 4 anos a partir do dia 20 de novembro de 2020. Quais são os projetos e planos à frente da reitoria da UFP? Olha, a Universidade Federal do Piauí, em virtude da pandemia, ela está parada não no todo, mas em partes, em quase todos os setores. Na graduação, na especialização, na pós-graduação, nas atividades administrativas. Então, nós estamos, aos poucos, voltando às atividades. Então, o grande desafio é consolidar o desenvolvimento das atividades de forma que não prejudique a graduação e nem a pós-graduação e nem a gestão. Então, esse será o grande desafio. Nós tivemos aí um semestre extra, estamos agora começando o semestre 2020.1 e para nós é muito importante a gente consolidar este semestre 2020.1 na sua totalidade. Nós sabemos que tem disciplinas que não foram ofertadas, sabemos que tem alunos que não estão frequentando as disciplinas, sabemos também da dificuldade de um grande número de alunos e nós vamos atacar, divulgar as ações que a universidade pode realizar para recompor o semestre 2020.1. Posteriormente, nós teremos outras metas, que é recuperar os índices de avaliação externa da graduação, recuperar aqueles cursos que estão com notas baixas na avaliação do MEC. Nós vamos trabalhar neste sentido e, posteriormente, ver o que pode ser feito para a gente ter uma forte extensão. Agora, apesar de não ter ocupado o primeiro lugar na lista tríplice, o senhor foi escolhido pelo presidente Bolsonaro como reitor da UFP. A que o senhor atribui essa escolha? Primeiro, não é verdade, eu fui o primeiro lugar. Depende, é relativo. Eu sou o primeiro lugar. Agora é porque a eleição tem 3 etapas. A primeira etapa foi a consulta à universidade, à comunidade. E essa consulta ela tem 2 viés. O primeiro é o número de votos. Então, quando se trata de uma quantidade de votos X, os que votaram, eu fui o primeiro lugar. Quando esses votos são colocados em uma fórmula definida pelo Conselho Universitário aparelhado com nomeação de membros não eleitos, eu fico em outra posição. Na segunda etapa, a etapa do Conselho Universitário, o mesmo conselho que definiu as regras, o conselho poderia ter definido um terço. Poderia ter definido também que a consulta seria universal. Tudo isso o conselho poderia definir, mas o conselho preferiu definir uma fórmula pesada para os segmentos estudantes e para o segmento de técnico administrativo. 15% estudantes ou técnico administrativo e 70% professor. Podia ter mudado isso, não mudou. Então, eu concorri de acordo com as regras do Conselho Universitário, um conselho preparado para construir as regras e eleger um candidato. Na primeira etapa, eu fui muito bem, fui o primeiro. Na fórmula, não fico em primeiro. Vamos para o Conselho Universitário, onde está lá tudo preparado para eu nem entrar na lista. Aí, na votação, eu fico em qual posição? No segundo. Meus votos, todos os votos de pessoas eleitas. E os votos das pessoas eleitas, os eleitos votaram em mim. Eu tive um voto só de uma pessoa que não era eleita. Os demais, 13 votos, votaram no candidato André. Então, quando se soma, ele fica realmente. Os não eleitos, com alguns eleitos que ele teve, ele fica em primeiro lugar. Mas, democraticamente, sou eu, porque eu nunca tinha visto um conselho ser aparelhado para a eleição de reitor. Se os alunos não estavam com os representantes lá eleitos, que continuassem. Por quê? E foram nomeados 2 vezes, em agosto do ano passado e agora neste mês ano de 2020 novamente. Poxa, um ano e não faz eleição? Parece uma coisa proposital. E eu venci tudo isso. Então, como eu fui escolhido pelo presidente? Pela técnica, o melhor preparado tecnicamente, o melhor de serviço prestado, e o que conseguiu estar em todas as etapas sem questionamentos. Na primeira parte do processo eleitoral, a chamada consulta acadêmica, o senhor foi o mais votado, tendo aí quase 5.000 votos. No entanto, devido à falta de paridade no peso dos votos,
acabou ficando em terceiro lugar. Como é que o senhor avalia todo esse processo? Eu avalio um processo draconiano, porque a definição foi do Conselho Universitário. E o Conselho Universitário poderia ter colocado um terço, e não essa fórmula famigerada, fórmula de 15%, 15% e 70% para docente. Então, eu me sinto constrangido em avaliar porque o Conselho decidiu. Eu resolvi seguir as regras da lei. Fui para a consulta com as regras definidas pelo Conselho Universitário, coordenado pelo presidente, que é o professor Arimatea, até então era o presidente. Então, me submeti à lei. E estou feliz porque cumpri a lei quando a lei não me favorecia. Mas fui cumprir a lei. Então, é um processo que eu considero equivocado democraticamente. Não é justo a gente ter segmentos que valham 15% e na mesma instituição segmentos que valham 70%. Eu não acho justo, nem democrático. O processo mais democrático era um terço, que 60% das universidades fazem. Não sei por que a Universidade Federal do Piauí não quis fazer. Aliás, eu até sei. E vocês também devem saber. Porque não favorecia o candidato do reitor. Eu estou muito tranquilo, porque eu só queria dizer, eu estarei sendo representativo. Por quê? Porque trabalhei muito. E quem trabalha, Deus protege através dos seus diletos. Aqui, Deus me protegeu, meus amigos me protegeram, e eu passei pela a parte mais difícil, que era seguir a lei nesta proporcionalidade, 15%, 70%. O mais justo é um terço. Fora disso, não é democracia. São situações, que eu diria assim, que escamoteiam a democracia. Vai destruindo a democracia e todo mundo, se eu não tivesse sido candidato, ninguém nem sabia que a eleição da Universidade Federal do Piauí é essa coisa confusa que ninguém entende. Qual é o correto? Para presidente da República. Quem tem 1000 votos a mais é o presidente. Para reitor não pode ser o reitor. Eu sou o legítimo representante dos estudantes. Desde menino, quando eu era professor, eu já sempre fui muito vinculado aos estudantes. Graças a Deus, a minha ação como docente tem forte vínculo com os estudantes, quer seja na sala de aula, quer seja fora da sala de aula. O senhor pretende, enquanto reitor, pautar uma discussão sobre mudanças no processo eleitoral adotado atualmente pelas instituições, como, por exemplo, impulsionar a discussão sobre o voto paritário? Eu vou levar esse problema para a Andifes. A Andifes teve chance de discutir isso aí. Essa forma não é da agora. É do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse tempo todinho não foi feito nada para que as coisas ficassem bem definidas e aceitáveis. Por quê? Porque não interessava aos reitores que pertencem à Andifes. Eu vou chegar na Andifes e vou dizer, temos que discutir as votações das eleições nas universidades e encaminhar para o MEC, encaminhar para outro projeto de lei. Nós mudamos, não justifica. Eu vou discutir isso sim na Andifes. E vou pedir também sugestões aos sindicatos, aos alunos, para que a gente tenha uma legislação justa para os 3 segmentos. A pandemia acabou atrapalhando o calendário acadêmico da UFP no ano de 2020. Alguns cursos adotaram o modelo de ensino à distância, no entanto, muitos alunos ainda continuam sem assistir às aulas. Qual é a previsão para que a UFP se reorganize e retome o calendário acadêmico? Olha, uma previsão exata nós não temos, mas o que nós temos é um planejamento amplo, um macro planejamento para isso. E esse planejamento não é de hoje não, desde maio deste ano que nós temos uma proposta de vínculos fortemente para a gente ter uma universidade onde a gente dava assistência ao aluno, desenvolvia micropolíticas e macropolíticas, recomeçava o período e colocávamos todos na sala de aula com o que nós temos de melhor hoje, que é o ensino híbrido. O que puder ser presencial, que seja, o que não puder, não seja. Mas nós não podemos continuar a universidade parada. Graças a Deus voltou, embora tardiamente. Nós vamos reorganizar esta volta. E reorganizar colocando todos os alunos e dando condições para que todos estejam dentro do semestre
efetivamente. Nós não queremos que os alunos sejam prejudicados, mesmo porque a universidade só tem sentido de existir se estiver cheia de alunos. Encerrando nossa entrevista, quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao professor Gildásio por nos receber. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço ao seu meio de comunicação, o GP1, Natália, que desenvolve um trabalho de informação junto à sociedade exemplar. Parabéns aos gestores deste conceituado órgão de comunicação e que muito tem contribuído para facilitar a informação em todos os níveis, porque usa as mídias sociais, usa outros tipos, usa o jornal, então realmente vocês estão de parabéns.